Bom dia, sétimo ano. Hoje é dia 3/7. Vamos começar aí nossa atividade. Vamos começar a unidade 3, né? Termologia, tá? Então, pessoal, termologia aí. O que é termologia? Estudo da temperatura, do calor e da energia térmica, tá? Então, nós vamos ver nessa unidade aí, pessoal, tá na página 318, tá? Iniciando a unidade 3. Nós vamos ver aí os conceitos de temperatura, calor e energia térmica, tá? Que isso daí, como eu falei para vocês na outra aula, vocês vão ver bem isso daí na física, tá? Lá na parte de termometria. Ou seja, vocês vão conseguir identificar a intenção dessa unidade é vocês identificarem, na realidade, as escalas termométricas, tá? Que são mais utilizadas para se fazer as transformações entre elas. Então, quando eu digo unidades termométricas, pessoal, eu estou falando de como que a gente mede a temperatura em graus Celsius, tá? Aqui no Brasil a gente usa muito graus Celsius. Vocês vão usar Fahrenheit e Kelvin, que são mais duas escalas termométricas. Então nós temos 3 escalas termométricas: grau Celsius, grau Kelvin e grau Fahrenheit. Só que nós aqui no Brasil, nós usamos o grau Celsius. Grau Kelvin e grau Fahrenheit, vocês vão usar para fazer a conversão só, tá? Em outros países, tem países que usam mais o Fahrenheit, tem países que usam mais o grau Kelvin, tá? E aí, lá na física, vocês vão saber fazer a transformação, transformar graus Celsius em graus Kelvin e Fahrenheit e vice-versa, tá? Esses conceitos aí, pessoal, em termologia, eles podem ser observados no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Principalmente quando a gente conhece lá o modo de vida de algumas populações, como os beduínos e os equimós, tá? Tem até um texto aí falando sobre isso. Vamos ver o que eles estão falando aí, pessoal. Ó, os povos nômades que viviam no deserto do Oriente Médio e no norte da África, no calor escaldante, são conhecidos como beduínos. Já aquelas populações encontradas nas regiões mais geladas da Terra, como a Sibéria, o Alasca, Groenlândia, são povos indígenas denominados esquimós, tá? Será que esses dois povos têm algo em comum, vivendo em ambientes tão diferentes? Ambos usam os fundamentos da termologia no dia a dia para conseguirem se adaptar às temperaturas ambientes adversas. Ou seja, são povos que vivem em temperaturas totalmente opostas, né? Totalmente opostas. Um vive lá no extremo frio e o outro lá no calor extremo, tá? Então são assim, totalmente diferentes. Aí tem até as imagens aí, ele coloca lá, ó. Observe a seguir a imagem dos beduínos usando roupas grossas enquanto viajam pelo deserto. Porque sob temperaturas que chegam aos 50 graus Celsius, eles usam esse tipo de vestimenta em vez de roupas mais leves, como bermudas e camisetas. Os beduínos estão sempre muito agasalhados, com roupas grossas, cobrindo todo o corpo, pois eles sabem que os tecidos são maus condutores de energia térmica. Então, por eles viverem num local muito quente, eles usam essas roupas que pra gente é muito quente porque ela não deixa passar
a temperatura. Vamos entender aí, continuando nesse texto aí. Os tecidos feitos de lã funcionam então como isolantes térmicos. A temperatura corporal de uma pessoa é de aproximadamente 37 graus Celsius, enquanto a temperatura do deserto fica acima de 40 graus Celsius durante o dia. Portanto, as roupas grossas de lã evitam a troca de calor entre o corpo e o ambiente, mantendo o ar dentro das roupas com temperaturas próximas à do corpo, e impedem que o calor do ambiente entre. A roupa grossa também protege a pele da exposição excessiva aos raios solares, evitando queimaduras. Agora vamos ver o outro, né, que vive num ambiente totalmente inverso. Olha lá. Os iglus, conforme imagens a seguir, são construções típicas de populações esquimós. São casas de gelo usadas para que eles possam se proteger do frio. Mas você poderia estar se perguntando: como essas pessoas se protegem do frio em uma casa feita de gelo? A proteção contra o frio acontece porque o gelo é um excelente isolante térmico, tão eficiente quanto o concreto. Portanto, nos iglus, os esquimós conseguem se abrigar das baixas temperaturas que podem atingir em média menos 50 graus Celsius, pois essas construções não permitem troca de calor entre o seu interior e o ambiente externo. Essas duas situações mostram que, mesmo estando em regiões tão distantes e diferentes como as polares ou as desérticas, e apesar de suas diferenças culturais, os beduínos e os esquimós aplicam em seu cotidiano conhecimentos muito importantes sobre a transmissão de calor. Ou seja, pessoal, se a gente não tem o conhecimento dessa transmissão de calor, a gente não consegue entender por que, se eles vivem lá, os povos que vivem no deserto, num calor escaldante, usam aquelas roupas grossas, né? Pra gente não faz muito sentido. Mas depois que a gente passar a conhecer essas escalas termométricas, essa transferência de calor, nós vamos entender o porquê deles agirem assim, tá? Porque realmente nós temos isolantes térmicos, tá? Então, para eles lá no deserto, essas roupas grossas, eles procuram usar roupa de lã, eles funciona como isolante térmico, ou seja, não deixa, né? Aquela roupa de lã, ela vai absorver aquele calor ali, não vai deixar passar para o corpo todo aquele calor, por isso que eles resistem a temperaturas tão altas que podem chegar até 50 graus Celsius durante o dia, né? O mesmo acontece com esses outros, com os esquimós, que vivem no gelo, né? Vivem em situação assim extrema de frio. Pode chegar a uma temperatura a menos de 50 graus. E aí, para eles se protegerem, o próprio gelo, porque ele vai fazer lá um isolante térmico, tá? O gelo vai funcionar como um isolante térmico também. Aí tem aí um jogo rápido. Por que a roupa dos beduínos é de lã? Porque os tecidos feitos de lã funcionam como isolantes térmicos e evitam a troca de calor entre o corpo e o ambiente. É o que eu acabei de explicar. Os tecidos feitos de lã funcionam como isolantes térmicos e evitam a troca de calor entre o corpo e o ambiente. 2. Porque os iglus são feitos
blocos de gelo? Porque o gelo é um excelente isolante térmico, tão eficiente quanto o concreto. 3. No inverno, os pássaros ficam com as suas penas eriçadas. Por que isso ocorre? Isso daí é uma resposta pessoal, né? Vocês vão ter que levar em consideração as teorias, né? Sobre o que nós estudamos lá, né? Nessa unidade 2, tá? E isso daqui nós vamos ter a explicação disso daqui exato na hora que a gente começar a estudar essa unidade 3 aí, tá? Mas isso também é uma forma de proteção contra a temperatura, tá, pessoal? Por isso que eles ficam assim. Tá, aí lá na página 320 tem uma experiência bem simplesinha, que se vocês quiserem realizar aí na casa de vocês, onde a gente vai perceber a troca de temperatura, tá? Se vocês quiserem fazer, pessoal, vocês podem fazer. Se estivéssemos em aulas presenciais, faríamos. Então vamos ver lá, página 321. Vamos começar a ver calor e equilíbrio térmico. Gente, tem que haver um equilíbrio térmico. Nós vamos entender aí o que é o equilíbrio térmico. Ele está começando aí falando sobre lá que tem dois objetos que estão em contato térmico se houver troca de energia térmica entre eles, tá? Então, eles estão em contato térmico se houver troca de energia térmica entre eles, ou seja, se você tem dois objetos ali, só vai estar em contato térmico se a temperatura de um passar para o outro, tá? É isso que ele quis dizer. Quando dois ou mais corpos têm temperaturas diferentes e estão em contato térmico, eles trocam a energia térmica até atingir a mesma temperatura, que vai ser uma temperatura intermediária. Isso daqui é que vocês vão observar nessa experiência aí. Quem fizer vai observar isso nessa experiência, tá? Vai trocar o calor entre eles, tá? Energia térmica entre os corpos. Quando esses dois corpos aí atingem a mesma temperatura, nós dizemos que os corpos estão em equilíbrio térmico, tá? Então, um corpo que tem uma certa temperatura entra em contato com o outro que tem uma temperatura muito menor, uma temperatura diferente, tá? E há uma transmissão de temperatura de um corpo para outro. Quando os dois corpos ficarem com a mesma temperatura, a gente diz que houve um equilíbrio térmico, ou seja, nenhum está mais quente, nem outro está mais frio. Estão os dois com a mesma temperatura. Estão os dois num equilíbrio térmico. Houve o quê? A transferência de calor de um corpo para o outro, tá? Esse é o equilíbrio térmico, quando os dois corpos atingem a mesma temperatura, tá? Então ele diz ali, ó, em outras palavras, equilíbrio térmico é a propriedade em que dois ou mais corpos em contato térmico atingem a mesma temperatura. Nós sabemos, pessoal, que calor pode ser compreendido como energia térmica em transmissão que flui espontaneamente do corpo de maior para o de menor temperatura, né? Então, a transmissão espontânea, corpo de maior com corpo de menor temperatura, os dois atingem a mesma temperatura. Tem um esquema aí, ó. A transferência de calor entre corpos de diferentes temperaturas. Então, nós temos aí uma placa ali, né? Vamos dizer, uma placa, tá? De um lado ali, e a outra, tá? Uma placa com calor, tem uma determinada temperatura, e a outra com uma temperatura diferente, tá? Nós temos temperaturas diferentes. Então, nós temos a placa ali em laranja,
ela está lá numa temperatura de 50 graus Celsius. E a placa, a outra placa ali, que está representada em azul, está com 20 graus Celsius. Bem menor, né? Tem 30 graus de diferença aí. Aí o que aconteceu? Uniu as duas placas, foram unidas. E aí houve a transferência de calor. Essa placa aqui, que está com 50 graus Celsius, foi transmitindo calor para a outra, que está próximo a ela, está junto dela ali. Até que as duas placas ficaram com a mesma temperatura, 35 graus Celsius. Então isso daí aconteceu o quê? Um equilíbrio térmico. Os dois corpos atingiram a mesma temperatura. Isso daí é um equilíbrio térmico. Eu acho que deu para entender o que é o equilíbrio térmico, né? Durante a transferência de calor de um corpo para o outro, um corpo com maior calor e outro com menor, né? Maior temperatura, menor temperatura, se unem e os dois, depois de um determinado tempo, os dois ficam com a mesma temperatura. Veja que a placa que tinha 50 graus Celsius, ela perdeu o calor, né? Ela passou a ter 35. E a outra que tinha 20 graus Celsius, aconteceu o que com ela? Ganhou o calor e ficou também com 35. Então, uma vai transmitir o calor para a outra e as duas vão ficar iguais. Isso é equilíbrio térmico. Aí ele tem o conceito aí de temperatura. Então, ele diz lá que o conceito de temperatura, ele fala lá que a temperatura de um corpo, né, deve ser dissociado da sensação térmica, tá? Temperatura é uma coisa, sensação térmica é outra. Tipo, sensação térmica, frio, morno, quente. Então, eu coloco a mão lá numa vasilha com uma água lá, eu falo, essa água está quente, é uma sensação térmica. Essa água está fria, sensação térmica. Essa água está morna, é uma sensação térmica e não uma temperatura, tá? Então, sensação térmica e temperatura são coisas diferentes, tá? E aí, tem uma grandeza física que mede o nível de agitação térmica das partículas que constituem o corpo. Quando ele diz grandeza física, é o que é usado para poder você determinar a temperatura. Tipo assim, no caso, a grandeza física que nós usamos é o grau Celsius. A gente pega um termômetro, vamos supor, vou verificar qual a temperatura do meu corpo. Será que eu estou com febre? Você pega o termômetro, vai lá, o termômetro tem uma escala, né? E nessa escala você vai sabe que a temperatura do corpo é por volta de 37 graus. Então, conforme você vai subindo aquela temperatura, você vai dizer se seu corpo está mais quente ou não, ou seja, está com febre ou não está. Isso é uma grandeza física, é o que como que você vai medir essa temperatura, tá? Então, essas grandezas físicas é o que eu falei para vocês ali agora, são escalas, né? A gente vê essa grandeza física nas escalas, tá? Então, ele diz lá, quando um corpo A se encontra a uma temperatura superior de um corpo B, o nível de agitação térmica das partículas que constituem o A é maior que o das partículas que constituem o B. Então, a agitação das partículas de um corpo ela é maior quanto maior for a temperatura desse corpo, tá? É isso que ele quis dizer aí. Então, a gente pode definir temperatura como grandeza física que mede o nível de agitação das partículas que constituem um corpo. Quais são as partículas que constituem um corpo? Átomos, moléculas, né? Lembra que eu falei para vocês que tudo é constituído de átomo. Então, a união de átomos vai formar moléculas, né? E as moléculas formam as substâncias. Então, a temperatura é definida como uma grandeza física que mede o nível de agitação das partículas que constituem um corpo, tá? Isso é temperatura. Acho que deu para entender o que é temperatura e o que é sensação térmica, né?
Sensação térmica é quando você coloca a mão em alguma coisa e você sente aquilo ali, naquele momento ali, tá? Isso é uma sensação térmica, tá? Tipo, tá frio, né? Tá calor, entendeu? E aí nós vamos ver aí termômetro, tá? Os termômetros, pessoal, são instrumentos que medem a quantidade de temperatura, né? A quantitatividade de temperatura de um sistema. O tipo mais comum de termômetro é o termômetro líquido. Variações de temperatura provocam dilatação ou contração do líquido. Normalmente, antigamente, pessoal, os termômetros, eles eram de mercúrio. Esse líquido que tinha dentro do termômetro é como se fosse, né, um tubinho assim, uma caneta, e dentro dele aqui era vermelho aqui dentro, os termômetros de antigamente. Ele era vermelho aqui porque ali era o mercúrio. Mercúrio é uma substância vermelha. Ali era o mercúrio que tinha ali dentro, tá? Só que esse mercúrio, ele é muito tóxico. Então, hoje em dia, não tem mais no mercado para você comprar esse tipo de termômetro. O termômetro hoje em dia ele é digital, porque a Anvisa é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né? E determinou que esses tipos de termômetro fossem banidos. Não tem mais esse tipo de termômetro. Então, esse termômetro, o que acontecia? Como que ele funcionava? Quando você colocava esse termômetro numa temperatura que estivesse quente, né, uma temperatura mais elevada, conforme aumentava a temperatura, esse mercúrio que estava ali dentro, ele sofria uma dilatação e aí ele ia marcar aonde estava, qual era a temperatura, tá? Então o termômetro, ele marcava ali, quer dizer, marcava não, todo termômetro ainda marca, né, a temperatura, tá? Aí esse daí, como eu disse, ele foi proibido pela Anvisa, tá? E aí, conforme ia aquecendo, dilatava esse mercúrio e a coluna ia subindo. Aí onde ele parava era a temperatura do corpo, tá? Termômetro simples, né? Constituído por uma haste capilar de vidro, como eu falei, era vidro. Dentro dele tinha lá o mercúrio, tá? À medida que aumentava havia o aumento da temperatura, esse mercúrio ali dentro sofria uma dilatação e ele aumentava ali aquela coluna, tá? Então, ele tem aí a explicação aí na página 322 como que era a escala desse mercúrio aí, pessoal, tá? Então, em outras substâncias termométricas, expande-se à medida que é aquecida. Existem outras substâncias, né, sem ser o mercúrio, tá? A expansão é linear e pode ser calibrada com precisão. A leitura da escala é feita considerando-se que entre o ponto de fusão do gelo e o de ebulição da água, a escala Celsius de 0 a 100 graus, nós sabemos que ponto de ebulição da água é 100 graus, né? E o Kelvin, existem também 100 unidades, tá? 273 Kelvin menos 273 Kelvin. Na escala Fahrenheit, entre a fusão do gelo e a ebulição da água, o intervalo é de 180 unidades. 32 a 212, tá? Isso daí, pessoal, quando ele está falando lá Kelvin, Fahrenheit, isso daí é o que eu falei para vocês, são as unidades de medida. Como que eu posso medir, tá? Então a temperatura ela pode ser medida em graus Celsius, em grau Kelvin e em grau Fahrenheit. Esses números aí são os números que determinam essa medição. Tipo, para nós, na escala Celsius, né, que é o que nós usamos no Brasil, a escala Celsius, ela vai de 0 a 100 graus Celsius, tá? Ela foi baseada o quê? No ponto de fusão
da água e no ponto de ebulição, tá? Ponto de fusão da água é 0, ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius, né? Então, aí cada escala foi determinado uma numeração para poder ser medido naquela escala, tá? Tem países que usam, cada país usa mais uma. Isso daqui vocês só vão usar Kelvin, Fahrenheit, só em física para fazer cálculo, transformar graus Celsius em Fahrenheit. Tipo, ele vai passar lá para você na física, lá, exercícios, onde ele fala lá que você tem 50 graus Celsius, ele quer que você transforme isso em graus Kelvin, ou então quer que você transforme em graus Fahrenheit. Dessa forma que você vai usar isso daí, tá? Para nós o que interessa, tá? Porque para mim esses cálculos vocês vão aprender lá em física. Para nós o que interessa é vocês conhecerem, tá? Como que eu posso medir a temperatura, saber o que é temperatura, definir temperatura, quer dizer, definir não, diferenciar a temperatura de sensação térmica, tá? Isso que importa. Então, aí ele está terminando, aí ele está dizendo lá que para medir a temperatura de um corpo, coloca-se o termômetro em contato com esse corpo ou na presença dele, tá? Então, era só colocar, quer dizer, era não, só colocar o termômetro lá e você vai ter essa determinação dessa temperatura. Pessoal, eu espero que eu tenha esclarecido mais ou menos para vocês o que é equilíbrio térmico, que vocês tenham entendido o que é equilíbrio térmico, temperatura, como que funciona um termômetro, tá? Se alguém ficou com alguma dúvida em relação a isso daí, pessoal, me chama no privado, por favor. Faço questão de explicar isso daí para vocês, tá? E na próxima aula nós vamos começar a ver aí as escalas termométricas, tá? As escalas termométricas, ou seja, como que eu vou poder medir isso daí, tá? Lembrando que a gente sempre vai estar falando, pessoal, na pressão, tá? De 1 atm, ou seja, 760 milímetros de mercúrio ou 1 atm, que é o valor da pressão atmosférica. Na próxima aula a gente continua, tá bom? Tchau, beijo a todos. Até a próxima aula, pessoal.